Vamos dar uma oportunidade a um outro telespectador, o advogado Carlos Alberto Pereira. Pois não. Qual é o seu envolvimento com o caso do senhor Cecílio Rego Almeida? E também se foi em decorrência desse envolvimento que o senhor foi obrigado a sair do governo? Vou responder o mais breve que seja. O episódio do senhor Cecílio do Rego Almeida foi mais uma das emboscadas traidoras contra mim armadas para me levar à renúncia ao governo do Estado. Desde que, se me for possível, prezado colega advogado que se identificou, procurar resumir o fato. São fatos, não são arguições de revista, não são recortes de jornais. Eu vou citar os fatos e vou citar as fontes onde podem ser buscadas as provas. Muito bem. Quanto ao caso do Dr. Cecílio do Rego Almeida, assumi o governo do Estado e encontrei uma situação de fato, com a qual nada tinha a ver. Era esta. Havia-se aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na ocasião eu era deputado federal e governador era o Dr. Paulo Pimentel, a aprovação para um financiamento de 40 milhões de dólares para construir a Estrada de Ferro Central do Paraná. O Senado da República, como manda a lei, ratificou esta autorização da Assembleia Legislativa. Até aí tudo bem. Posteriormente a isso, pasmem os senhores do Paraná que talvez não conheçam o fato, mas as provas estão aí, na própria Assembleia Legislativa, no próprio Tribunal de Contas. Pasmem, até aí tudo bem, pois na Assembleia Legislativa o Dr. Paulo Pimentel conseguiu aprovar uma lei que simplesmente dispensava de qualquer concorrência, de uma simples tomada de preços que fosse a execução de uma obra de 40 milhões de dólares, que saía tostão ou centavo por centavo da contribuição do povo paranaense. E sem qualquer concorrência, sem qualquer tomada de preços, esta obra foi entregue de mão beijada, adjudicada à firma empreiteira da qual era titular o Dr. Cecílio do Rego Almeida. Que tinha eu a ver com este fato? Não houvera sido eu, como governador, que obtivera o empréstimo. Não era eu, deputado estadual, que tivera aprovado o empréstimo e tampouco ratificado este absurdo de conceder uma obra deste vulto, contrariando todas as normas constitucionais, legais e até da ética administrativa para um determinado empreiteiro. Pior do que isso, para meu espanto, e coisa que talvez o Paraná ainda não conheça, mas as provas estão aí, podem ir lá no local que vou citar, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que pela Constituição é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, ratificou o ato da Assembleia Legislativa e registrou o contrato entre o Estado e a firma empreiteira do Dr. Cecílio do Rego Almeida. Pergunto eu a quem me faz a pergunta, o que faria o senhor, meu caro colega advogado, que conhece a lei, o que faria qualquer um dos que me ouvem se quisessem exercer com seriedade a sua missão de governador do Estado? Não iriam mandar verificar, averiguar o que estava por trás disso? Pagariam tranquilamente 40 milhões de dólares de uma obra sem concorrência? Eu não o fiz. Eu encarreguei os órgãos competentes de procederem a um levantamento da Estrada de Ferro Central do Paraná, que estava começando a construir. E logo ao início, devo dizer com sinceridade, não tinha nem podia ter nenhum preconceito contra o Dr. Cecílio do Rego Almeida. Não o conhecia pessoalmente. Fiquei conhecendo-o depois de governador do Estado. Nem o conhecia pessoalmente. Mas devo lhe dizer que não me conformava com a forma ilegal, absurda, arbitrária com que esta obra havia sido entregue a essa empreiteira.
Mas sem preconceito, sem parte-pris, já que o fato estava consumado, eu não negava, nunca neguei que essa estrada seria muito útil ao Paraná. Pedi aos órgãos competentes que verificassem se ao menos estavam sendo cumpridas as especificações técnicas que constavam do contrato com o Estado. E quanto teria realmente a receber esta firma empreiteira. O levantamento que recebi orçava em torno de 12 milhões de dólares naquela ocasião, o que a firma teria direito pela realização das obras nessa estrada. Havia diversos defeitos técnicos apontados, condições contratuais não cumpridas. A estrada estava, a bem dizer, apenas no começo. Faltavam obras de arte, não havia pontes realizadas, túneis não tinham sido ainda perfurados. Muito bem. E esta firma alegava que o seu direito era de receber 36 milhões de dólares. 3 vezes mais do que tinham apurado os órgãos competentes. Não paguei. E se fosse hoje, não pagaria outra vez. Pois bem, mas não cometi nenhuma arbitrariedade contra este cidadão, que, repito, nem o conhecia. Determinei ao secretário da Fazenda que colocasse à sua disposição a importância que tinha sido apurada como do seu direito. O secretário da Fazenda de então, meu secretário da Fazenda, informou-me que o doutor Cecílio se recusava a receber aquela importância, por entender que recebendo estaria dando quitação do que teria direito com a construção da estrada e ele se achava no direito de receber mais. E expliquei exaustivamente ao doutor Lineu Clipper, o secretário da Fazenda, que transmitisse a este titular desta firma empreiteira que eu não exigia um recibo de quitação das obras, que estava à disposição dele o que o Estado havia apurado que lhe devia, mas que o resto nós teríamos que seguir os trâmites legais para ver realmente se ele tinha direito ao resto. Não lhe legava o recurso às vias administrativas, que ele requeresse uma avaliação, uma nova avaliação junto aos órgãos do Estado, e se não conformado com esta, restava-lhe o recurso, como de resto cabe a qualquer cidadão, de apelar para as vias judiciais, pedir que judicialmente fosse procedida uma nova avaliação. E foi paga essa importância? Não, por mim não. Por mim não foi paga. E houve a corrupção no caso? Deixe chegar lá, eu não quero concluir. Você vai concluir, o telespectador vai concluir. Pois bem, alegava o doutor Cecílio, quem sabe até aí neste caso com alguma procedência, que se não recebesse uma importância vultosa, seria levado à falência. Houve no meio disso a intriga. E mais uma vez, não é para dar nome aos bois, comecemos a citar. Vamos lá. Mais uma vez, o doutor Paulo Pimentel, ex-governador do Estado, disso se aproveitou. E através de uma insidiosa campanha nos jornais, nas televisões, nas rádios, das quais era, e parece que até hoje ainda é proprietário, criou um clima de verdadeira intranquilidade pública no Paraná. E certamente, por outros meios, terá procurado me incompatibilizar pessoalmente com este cidadão. Pois bem, estava a coisa nesse pé, ele não queria receber, eu me conformava em pagar apenas o que os órgãos do Estado, não eu, tinham apurado como que era devido, quando mais uma vez sou procurado agora não pelo secretário da Fazenda, pelo senhor Evaldo Vita, presidente do Banco do Estado do Paraná. Creio que o senhor Evaldo Vita é um homem de bem. Ajudou-me e muito na recuperação do Banco do Estado do Paraná, porque isto eu fiz também. Em apenas 252 dias de governo, encontrei o Banco do Estado falido, ameaçado de intervenção federal, e ao fim de 252 dias, o Banco do Estado não devia um tostão a ninguém. Estava inteiramente recuperado. Mas isto é assunto para depois. Pois muito bem, o senhor Evaldo Vida me comunicava que havia recebido a visita deste cidadão, que dizia que se não lhe fosse dada alguma ajuda financeira expressiva, ele iria à falência. E com isto, segundo ele dizia, ficariam desempregados 6 mil operários, que seria o número de pessoal que ele estava mantendo nessa estrada.
Eu disse, ô Vitor, eu não entendo. Pois o homem pode receber, não quer receber. Prefere empréstimo? Não tem dúvida. Até o limite dessa importância, está autorizado o empréstimo. Você empresta a ele o que ele precisa. Muito bem, este foi o fato. Fui ao Rio de Janeiro nesta ocasião. Lembro-me bem, era época de finados. Eu reporto-me a isso porque é a tal gravação a que a revista Veja se refere. E eu tinha ido ao Rio de Janeiro não apenas para gozar do feriado de finados, para descansar, não. Um dos motivos que tinham me levado ao Rio de Janeiro era para tratar com o então presidente da Petrobras, o general Geisel, da vinda para o Paraná do polo petroquímico. Lembram-se, os que naquele tempo aqui moravam, que havia uma disputa muito grande entre Santa Catarina e o Paraná para saber para onde viria o polo petroquímico. E acredito que talvez tenha sido graças à minha gestão junto ao governo federal, às facilidades que o meu governo ofereceu à Petrobras e ao excelente serviço administrativo e técnico que nessa ocasião me assessorando prestou este notável prefeito de Curitiba. Ele está no PDS, eu pretendo estar no PMDB, não somos mais companheiros políticos, mas o doutor Jaime Lerner é um homem de bem. No meu entender, se nada fiz por Curitiba, pelo menos fiz dar a Curitiba o melhor prefeito, que a história de Curitiba já conheceu. Pois bem, eu estava tratando deste assunto. No feriado, fui tomar banho de mar. Estava eu, a minha mulher Helena, as minhas filhas, e havia uma moça, filha de um casal nosso, aqui, amigo nosso aqui de Curitiba, muito amiga de minha filha. Estavam na praia, quando minha filha mais velha, a Renata, me disse que queria ir, naquele tempo não se chamava boutique, hoje é que se usa esse termo, parece que enfim, ela queria ir a uma costureira em Ipanema. Eu disse, pois não, minha filha, então eu vou acompanhá-la até a calçada para você tomar o carro. Passei a mão no braço da minha filha, fui até a calçada, quando cheguei na calçada, dou de cara com o senhor Cecílio do Rego Almeida. Confesso-lhe que à primeira vista fiquei até um pouco receoso de algum gesto dele. Ele disse, governador, eu preciso falar com o senhor. Como eu confesso que nesta ocasião eu cheguei a temer alguma atitude da parte do doutor Cecílio, eu disse à minha filha, por favor, se afaste. Ela se afastou. E eu disse a ele, eu já disse ao senhor que não tenho nenhum assunto particular a tratar com o senhor. As nossas conversas são de interesse do Estado, vamos conversar com a presença de testemunhas. Não tenho assunto particular a tratar com o senhor. Não se exalte, governador. Eu apenas vim lhe agradecer a concessão do empréstimo que o senhor autorizou no Banco do Estado do Paraná. É apenas isso. Eu disse, perfeitamente, com licença, e me retirei. Foi este o único diálogo que houve entre o doutor Cecílio do Rego Almeida e a minha pessoa.